A paz do Senhor, aluno EBD. Hoje nós estamos reunidos para a lição de número 8, o drama do suicídio. Nós vamos dar continuidade a um assunto extremamente importante que nós iniciamos na aula anterior. E para isso eu tenho mais uma vez a alegria de ter a companhia dos meus amigos, professores e psicólogos, missionária Priscila e evangelista Cristiano. A paz do Senhor, professor Cristiano. A paz do Senhor, evangelista Orlando, a paz do Senhor, missionária Priscila, e a você, aluno EBD, que está conosco nessa manhã. Fique conosco. A paz do Senhor, missionária Priscila. Seja bem-vinda mais uma vez. A paz do Senhor para os professores, o evangelista Orlando, o evangelista psicólogo Cristiano. É uma honra, uma satisfação estar novamente aqui nessa manhã e poder contribuir para todos que estão nos assistindo. Bora para a nossa aula, porque a gente tem muita coisa para aprender. Texto áureo, Hebreus 13, versículo 5. Não te deixarei, nem te desampararei. Verdade aplicada. Diante da dura realidade do suicídio, precisamos tratar este tema à luz da palavra de Deus. Objetivos da lição: conhecer melhor sobre o suicídio, mostrar os casos bíblicos de suicídio, ensinar como se comportar em casos de suicídio. Textos de referência: Salmo 42, nós vamos ler alguns versos. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção. Estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando em pranto por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Introdução diz assim: o tema de hoje é oportuno e indispensável, considerando o aumento de casos de suicídio no meio evangélico. É necessário estarmos atentos às causas e eliminarmos as raízes, cuidando mais de perto um do outro, sempre observando os princípios bíblicos. O nosso tópico de número 1, o drama da autodestruição. Professores, estejam à vontade, vamos começar o nosso comentário. Professora Priscila. O drama da autodestruição, que é o primeiro tópico. Entrando dentro da questão do suicídio, o suicídio é o quê? É um ato ou desejo de assassinar a si próprio. Então, a pessoa que tem a ideação suicida, ela tem esse desejo de querer tirar a sua vida. Na outra lição nós falamos sobre depressão e falamos que algumas pessoas que têm depressão desenvolvem ideação suicida. Não são todas as pessoas que têm depressão que vão desenvolver esses sintomas, mas tem muitos que têm a depressão e a depressão acaba desencadeando a pessoa a desenvolver essa vontade de querer morrer, de querer tirar a própria vida. E o que acontece? É uma dor insuportável que a pessoa ela sente diante de uma angústia, diante de um trauma, diante de uma perca, perder alguém da família, um familiar, e a pessoa se sente totalmente sem a sua base, sem a sua estrutura, diante de muitas decepções da vida, traição, e muitos acabam desenvolvendo essa vontade de querer morrer.
E essa vontade vai aumentando, é apenas um sentimento que vai aumentando, uma ideação que vai aumentando, e muitos acabam vindo para a tentativa realmente de tirar a própria vida. E infelizmente muitos acabam tendo a mente fechada em relação a isso. E tá com vontade de morrer, que negócio é esse? Para com isso, tá sem fé, vai orar, vai buscar Deus. Que negócio é esse? Você não tem motivo para estar assim. Eu assisti agora recentemente, se não me engano, acho que foi no canal Futura, se não me engano. E eu trocando de canal, aí eu olhei lá, aí estava escrito suicídio infantil. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus, que situação. Aí eu assisti todo o documentário, e aí estava falando de suicídio, tanto para crianças, né, e adolescentes, que já começa já de pequeno, muitas de 12 anos, que tiraram a sua própria vida. Então é algo que precisa ser falado, e eu vi as mães dando relatos, chorando, que nunca imaginaram que os seus filhos, crianças, 12 anos, ia fazer isso, infanto-juvenil, ia tirar a sua própria vida. Então é algo que precisa ser falado, que precisa ser tratado. E a pessoa que tem a ideação suicida, ela tem uma dor emocional insuportável. Quem tem a ideação suicida, ele não quer matar ele. Não, ele não quer matar ele mesmo. Por quê? Porque nos últimos minutos, o ser humano não foi feito para morrer. Nos últimos minutinhos, a pessoa, o ser humano, ela sempre tenta, de alguma maneira, voltar à vida. Se está se afogando, se está de alguma outra maneira, ele vai tentar voltar, ele não foi feito para morrer. Então, o ser humano, ele não quer tirar a própria vida, ele não quer matar ele, mas ele quer matar a dor que ele está sentindo. Então, quem tem ideação suicida, ele quer matar aquela dor insuportável, uma dor que vai aumentando, e ele não sabe o que fazer, e acaba querendo tirar a própria vida. É uma dor muito grande que precisa ser tratada, e é possível ser curada. É bem verdade, a Priscila trazendo para nós, e no tópico de 1.1, porque as pessoas pensam em suicídio. É interessante, diante do quadro que a sociedade tem apresentado, diante das dificuldades, diante do período que nós estamos passando agora com esta pandemia, Priscila, Orlando, e você que me ouve aqui neste domingo. O interessante é nós termos uma leitura diante de tantos pensamentos negativos que nos remete a isto. Dificuldades na área econômica, dificuldades diante da área da educação, que não voltam a ser estabilizada, dificuldade diante de uma área empresarial, e como gerenciar essas emoções. Como ser humano, Priscila, nós conseguimos, diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas, nós gerenciar estas situações que nós estamos inseridos nesse meio. E o meio pode modelar? O meio não pode modelar aqueles que estão inseridos diante deste meio? O interessante é nós, nesta manhã, nós temos esta leitura diante daqueles que pensam em suicídio, é também a constância dessa negatividade. Porque se a pessoa está com um problema onde que ela não consegue sair, que não consegue subir, né, de ter este gás, eu vou vencer, ter esta autoestima, automaticamente é o contrário. A baixa estima diminui, a preocupação excessiva. Quando eu falo de preocupação excessiva,
logo me remete à ansiedade generalizada, a alguns tipos de ansiedade, algumas classificações, mas a generalizada é de suma importância nós se atermos a isso. E nisto vem este desejo de morrer. Eu não consigo mais, estou perdendo tempo. O que eu estou fazendo aqui que eu não consigo sair diante desta situação? Então, vem estes pensamentos devido à gravidade, devido à circunstância, o quadro que tem se apresentado. Difícil, porém, quando nós estamos voltados para Deus, isso também nos remete uma imunidade a respeito disto tudo. Portanto, nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé e usar também a ciência, aquilo que está ao nosso favor aqui na terra, para que nós possamos superar, gerenciar as nossas emoções. Professora Priscila, suas considerações finais sobre o tópico de número 1? E dentro desse assunto, muitas razões acontecem para que a pessoa venha desenvolver esse sintoma. Então, é como eu havia falado, a pessoa abandonou, deixou e agora, o que eu vou fazer? Vou tirar minha vida. Então, depois, no final de alguns relacionamentos, acaba algumas pessoas desenvolvendo a ideação suicida. Após a perca de um emprego, a situação caótica financeira diante dessa pandemia, nós estamos vendo aí, tem muitos que acabam desenvolvendo esse desespero, eu perdi o meu emprego, agora não vou conseguir arrumar o outro. Diante de algumas doenças psíquicas, como a bipolaridade, diante de uma aposentadoria, a pessoa está acostumada a estar ali trabalhando todos os dias da semana, só ter um dia de descanso e olhe lá, e de repente agora está em casa, algo não trabalhado e a pessoa entra em desespero. Os jovens, diante da pressão da sociedade, o que você vai ser? Qual a sua formação? Escolhe logo, você tem que escolher uma faculdade. Às vezes os pais colocam uma pressão muito grande em cima dos filhos. Não, você tem que escolher essa não, tem que ser essa. Uma pressão muito grande da sociedade, familiares e outras coisas mais, outras pressões emocionais diante dos jovens, que acabam entrando em desespero e tendo aí a ideação suicida. Vocês viram aí que o tópico 1 vai estabelecer para a gente o que é o suicídio e quais as causas, o porquê dessa sensação, desse sentimento, desse desejo. O suicídio é um gesto de autodestruição, a realização do desejo de dar fim à própria vida. Quando a pessoa está passando por uma dor emocional insuportável, ela pensa que a única solução é o suicídio. Agora a gente vai para o tópico de número 2, que vai falar sobre a vontade de morrer. Algo que a Bíblia vai nos apresentar em alguns casos. Como a Bíblia trata com essa questão do suicídio? Professor Cristiano, fala um pouco para a gente sobre o tópico de número 2. Então, professor Orlando, nós vemos neste tópico número 2 a respeito de que o autor nos traz alguns personagens a qual a Bíblia nos traz, que homens de Deus, em momentos de crise emocional, passaram por esta vontade de morrer. Nós observamos na Bíblia Moisés, acompanha aí na sua lição. Moisés, nós vemos também Elias, e também nós vemos Jonas. Moisés com um sofrimento de ordem mental, apontando assim, diante de uma leitura,
Senhor, diante de tantas pessoas que estavam sobre a sua responsabilidade, e mesmo assim Moisés tendo este gerenciamento emocional de tantas pessoas vindo a questionar Moisés, de tantas pessoas estar ao lado de Moisés, o posicionando a ele, teve um momento de crise emocional, dizendo: Senhor, tira a minha própria vida, e dizendo ainda: Senhor, peço-te que risque o meu nome do livro da vida. Olha só, eu estou falando de um homem que falava face a face com Deus, um homem que tinha um relacionamento ímpar com Deus, aonde Deus se revelava a este homem, a qual foi dado o decálogo em Êxodo capítulo de número 20, se não me falha a memória. Mas porém, até em contrapartida, o mesmo decálogo aponta para que nenhum homem tire até mesmo a sua própria vida. É interessante isto. Nós vemos a respeito de Elias com medo a respeito de uma mulher. Matou-se 400, depois mais 450, 850 homens, profetas, tanto de Azera como de Baal, e agora com uma crise de medo. Vemos Jonas, desgostoso da vida, também passando por um período difícil sobre a sua vida. Então, nós vemos homens, biblicamente falando, que tiveram esse desejo de morrer. E no diante do século 21, nós vemos inúmeras pessoas, Orlando, Priscila, dentro do nosso meio cristão, tendo o desejo de morrer, e alguns tirando até a sua própria vida. Entrando dentro desse assunto, Jó, aqui na lição, fala a respeito de Jó, que ele também, teve esse desejo. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Então nós vemos a história de Jó, que a mulher de Jó fala para ele amaldiçoar a Deus e morrer, que seria o quê? Para ele tirar a própria vida, amaldiçoa a Deus e morra. Mas nós vemos Jó, em meio ao seu desespero, ele também disse para que Deus acabasse com ele. Foi o que? Um sentimento diante do desespero, ele falou. Mas lá na frente, nós conhecemos a história de Jó, do que aconteceu. Por isso, enquanto há vida, há esperança. Vocês nos abordaram alguns personagens que manifestaram o desejo de morrer, mas que não chegaram às vias de fato. No subtópico 2.3, nosso comentarista vai falar, professor Cristiano, sobre a contrariedade da Bíblia ao suicídio. E isto posto, nós vamos lembrar tanto dos 10 mandamentos, não matarás, uma vez que suicídio é matar a si mesmo, quanto nós vamos nos lembrar do mandamento deixado pelo Mestre: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E via de regra, nós vamos encontrar Paulo dizendo que não é comum a gente encontrar uma pessoa fazendo mal a si mesmo, se mutilando. Antes, no frio, ela busca abrigo para se aquecer. No momento de fome, ela procura alimento para saciar a fome. Fala um pouco para a gente sobre o subtópico 2.3. É interessante, professor Orlando,
diante de uma palavra do pastor Hernandes Dias Lopes, a qual ele nos traz que o suicídio é um gesto de incredulidade. Eu fui verificar esta palavra incredulidade no dicionário e nos traz o seguinte significado: qualidade de quem não se convence com facilidade, nem acredita facilmente naquilo que ouve. Um exemplo: o carcereiro de Filipos, em Atos capítulo 16, versículo 27 e 28, ele só não tirou a sua vida por causa de uma palavra do apóstolo Paulo. É interessante também, quando nós vemos em Eclesiastes capítulo 3, verso de 1 a 2, nós observamos que quem dá a palavra de vida ou de morte não é a criatura, e por sinal é o Criador. Então, a Bíblia nos deixa claro, ela é ao contrário ao suicídio. Nisto vimos pessoas ainda, infelizmente, diante de uma falta de gerenciamento emocional, psíquico, diante de tantos os problemas, das adversidades que a vida traz, não justifica, Priscila, mas infelizmente a pessoa acaba querendo tirar esta dor dentro dela, uma dor intrapsíquica, uma dor emocional, para aliviar, até mesmo em contrapartida, aparece até um paradoxo, para aliviar a sua dor. Não quer tirar a sua vida, mas ela quer aliviar a sua dor. Opta por tirar a sua própria vida, em estar assim trazendo esse alívio para com a sua alma. É um momento muito preocupante, a qual nós temos que ter esta leitura e procurar os devidos profissionais para gerenciar, auxiliar a vida dessa pessoa. É até importantíssimo falar que, tirar um mito, que às vezes tem pessoas que falam que quem fala não faz, e quem faz, quem fala acaba não fazendo, e quem não fala faz. Isso é um mito, porque tem muitas pessoas que falam e não faz, tem muitas pessoas que acabam não falando e fazendo também. Então não fique no seu pensamento falando assim, o meu familiar fica falando que vai tirar, não vai tirar nada, não tem coragem, não paga para ver. Porque numa hora de um emocional, de uma agressividade, de algo muito intenso, a pessoa pode tirar assim a própria vida. E um dado importante de ser falado é que os homens, eles morrem mais do que as mulheres de suicídio. Porém, as mulheres acabam tentando mais. As mulheres tentam mais do que os homens. Mas o homem acaba sendo mais fatal, porque a mulher, ela vai lá, toma um AS infantil, vou morrer. Toma 10 AS infantil. E aí não vai acontecer nada, vai passar mal, toma uma medicação. O homem não. O homem já é algo sério. Porque o homem, ele é mais forte, ele é mais racional. Então ele logo pensa, eu vou fazer assim, se acontecer isso não vai ter mais jeito, porque eu vou fazer assim, assim, assim. A mulher não. Ela age mais no emocional e acaba não sendo concretizado ali o suicídio. Então é algo que precisa ser falado, que precisa ser tratado dentro das nossas igrejas, porque é algo muito presente e que nós precisamos tratar a ferida na alma de muitas pessoas que estão com ideação suicida e não estão tendo tratamento. Gente, o assunto é extremamente importante e delicado. De fato, quando nós tomamos conhecimento dos índices, dos dados,
Eu tomei conhecimento, estudando para essa lição, de que o suicídio é a segunda causa que mais mata jovens de 15 a 24 anos, perdendo apenas para os acidentes de trânsito. Os casos de suicídio superam, por vezes, os casos de homicídio. Os índices estão aí, são assustadores e se aproximam cada vez mais da nossa comunidade, dos nossos entes queridos. Importante que a gente entenda a necessidade de tratar desse assunto. Vamos para o tópico 3, a gente já está partindo para as considerações finais da nossa aula. E no tópico 3, o nosso comentarista pergunta: o que fazer quando um familiar se suicida? Professora Priscila, o que fazer? Devemos prosseguir. Então, devemos o quê? Prosseguir, continuar vivendo a nossa vida, até que o escritor ele fala, devemos prosseguir por causa de Deus. Então, não tem o que fazer. Enquanto há vida, há esperança. Mas depois que a pessoa tirou a própria vida, que a pessoa morreu, não tem o que fazer. É deixar as lembranças boas que você tem do seu familiar, os momentos bons que vocês viveram juntos, deixar isso vivo dentro de você e prosseguir. Não é pensar, agora minha vida acabou, o que vai ser de mim? Não, é levantar a sua cabeça e prosseguir. E respeitar o quê? O luto, o processo do luto. Às vezes a pessoa chega perto da outra que está enlutado, não, você não pode chorar, você não pode ficar desse jeito. Não, a pessoa tem que chorar, a pessoa tem que viver o luto, que é aquele momento que a pessoa não aceita, que a pessoa acha que aquilo não é verdade, que a pessoa rejeita, que a pessoa fica com raiva, depois a pessoa vai aceitando aquela situação, vai se conformando. Então é viver esse período de luto, chorar mesmo, sentir vontade de chorar, procurar um profissional, que isso vai ajudar muito, muito mesmo, principalmente quando a pessoa tirou a própria vida, mas ficam-se filhos, netos. Muitas vezes essas pessoas não conseguem lidar com o que o outro familiar fez. Então é necessário tratar, é necessário cuidar, prosseguir, cuidar de si mesmo. Tem até um tópico aqui que fala de prosseguir, pensar nos demais familiares. Tem as outras pessoas da família que precisam de você e pensar em primeiro lugar em você, na sua fé em Deus, e pensar em você se amar, em você cuidar de você, em você estar bem, em levantar a cabeça, cuidar daqueles que estão em vida, porque enquanto a vida há esperança, e cuidar do seu emocional. Bom, eu preciso ir para o subtópico final, e certamente a pergunta mais aguardada da nossa lição. Nosso comentarista pergunta, professores: um suicida pode ir para o céu? Eu vou querer ouvir os dois, é claro, mas vou começar pelo professor Cristiano. Fala um pouco para a gente sobre esse tópico 3.3. Então, professor Orlando, é interessante nós termos esse tópico de número 3 com muito cuidado diante desta leitura, porque o que eu entendo que não compete a nós o julgamento, e nem a igreja compete também em julgar e determinar o destino do ser humano. Colocar ele no céu ou lançar ele no inferno é muita ousadia e também muita prepotência, na minha opinião, colocar ou tirar
No entanto, que nós observamos o ladrão da cruz, Jesus na cruz central, Jesus o colocou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, na minha opinião, este juízo cabe somente ao Criador diante daquele grande dia. Tá aí. Nós estamos encerrando uma aula extremamente importante e relevante. Eu quero, antes de orarmos agradecendo, agradecer a Deus pela vida dos psicólogos e ministros de Deus que nos acompanharam nessas duas últimas aulas, professor Cristiano e professora Priscila. Que Deus abençoe poderosamente por nos enriquecerem tanto. É claro que eu já estou de olho em vocês para a nossa lição de número 9, que vai falar sobre as doenças psicossomáticas, mas isso a gente vai tratando ao longo dos dias. Você agora que reuniu a sua família, feche os olhos e ore conosco agora. Senhor Deus dos céus, ó Pai, nós estamos na Tua presença e Te agradecemos por isso. Tratar de um assunto tão sério, tão importante, nos remete às muitas oportunidades que temos tido de falar do Seu amor, de falar da Sua proposta de vida para as pessoas e de quão melhor é viver o que o Senhor tem para nós. Pai, nos ajuda a levar esperança para os desesperançados. Nos ajude a mostrar para as pessoas que o Senhor tem alegria, que o Senhor tem paz para essas pessoas. Senhor, que nós possamos ser os Teus instrumentos. E se nesse momento me ouve alguém que fechou os olhos agora por acreditar que o Senhor preparou essa oportunidade e essa ocasião para que eles ouvissem a Tua palavra e a Tua voz, cuida, preserva, ajude, é o que eu Te peço. E Pai, que nós enquanto igreja possamos ser instrumentos do Senhor para abençoar as vidas. No nome de Jesus Cristo, é o que eu Te peço. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar conosco e continue. Lembre-se sempre que a EBD Ademauá é feita para você. Que Deus abençoe.